Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa. Eu queria, antes de mais nada, agradecer todos os participantes aqui, os painelistas, e passar a palavra ao Brigadeiro Vital, que é o coordenador do nosso Comitê Aeroespacial. E, só terminando, o doutor Carlos Herani pede desculpas por não ter podido participar aqui, porque ele está numa reunião de conselho na Firjan, mas ele nos desejou aí um excelente workshop. Brigadeiro Vital, por favor, coordenar essa reunião. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Manesco. Obrigado pela presença de todos, tanto presencialmente quanto online. Eu acho que este painel ele vai ser bastante útil, né? Pelo menos para a nossa pesquisa, né, Bruno? Com certeza vai ser útil. E a ideia aqui é provocar as discussões que até hoje a gente não viu esse tipo de discussão, né, em relação ao espaço. Normalmente a gente discute federalmente, só que o Bruno teve uma ideia muito boa de pensar, poxa, por que a gente não pensa nas unidades federativas, como é que seria, né, e a multiplicação desse raciocínio. Aí surgiu a ideia, convidamos o Dr. Marco Chamon, que é o presidente da AEB, Dr. Clésio Zanardin, diretor do INPE, prazer. Professor Anderson Ribeiro, ex-reitor do ITA, né, e diretor de inovação do IPT daqui de São Paulo, e professor do ITA ainda, né? Ainda professor. É parcial. Isso. O brigadeiro Colin, que é o comandante do COP, ele atualmente não é mais o presidente da CECISE, mas foi presidente da CECISE por um tempo. O Dr. Jefferson Cheriagatti, que é aqui do nosso lado, que é presidente do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, e o professor Ronaldo Carmona, né, da FINEP, né, assessores da FINEP. Então, são pessoas que estão envolvidas na discussão da governança, na operação do espaço no Brasil, e o tema bastante instigante a gente vai discutir aspectos sobre a governança do espaço, olhando para o estado de São Paulo, né? E, não é uma coisa isolada, é o estado de São Paulo em sinergia com a federação, né? Aí a gente decidiu começar por São Paulo. O primeiro motivo foi administrativo, porque o SIND, que é o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, o presidente é o Dr. Carlos Herani, ele tem um comitê aeroespacial, né? Eu sou o coordenador do comitê aeroespacial do SIND, e a sede do SIND física é aqui em São Paulo, na Fiesp, né? Integrada com o DSEG, que é o antigo CONDEFES. Esse foi o primeiro, que é o administrativo. E o segundo motivo é a unidade de São Paulo, né, a unidade federativa, ela tem um PIB relevante, comparável a alguns países, como a Argentina. Ela tem uma estrutura industrial relevante para o país, responde por 30% do PIB, e tem uma base instalada de empresas tecnológicas da área de espaço no estado. Então, pareceu ser mais natural se pensar na discussão. Isso não exclui as outras unidades federativas, de forma alguma, mas pareceu ser mais fácil começar esse tipo de discussão por São Paulo, né? E, quem sabe, a moda pega, a gente não discute para outras unidades federativas também. A dinâmica do painel, ela é baseada em perguntas e respostas, né? Inicialmente, nós vamos passar 5 minutos para cada painelista colocar as suas impressões iniciais. Depois nós vamos passar para uma sequência de 6 perguntas abertas, em que cada painelista vai ter 2 minutos para colocar suas impressões sobre elas, e no final um fechamento, né, umas considerações finais de cada panelista. Então, essa é uma dinâmica bem apertada, né, pelo tempo que a gente tem. Eu tenho certeza que todos aqui são palestrantes experientes, né, então acredito que não vai ter grandes problemas no controle do tempo, só vou avisar para a gente poder conseguir fechar isso no prazo de 2 horas, 2 horas e 10, que vai ser uma discussão bem interessante. Tivemos uma conversa de corredor muito, muito rica, fiquei até preocupado de esgotar todo o assunto do corredor, mas eu espero que o pessoal tenha guardado alguma coisa para essa parte agora. Então, feitas essas considerações, eu vou passar a palavra. Eu não sei como é que preferem por ordem, ou eu posso seguir a ordem
Está chamada, ok. Então, vou pedir para o Dr. Marco Antônio Chamon, né, presidente da IB, iniciar, né, com as suas considerações iniciais de 5 minutos. Muito obrigado. Grande honra estar aqui, grande honra. Sou o primeiro a falar. Não me critiquem muito depois. Queria inicialmente cumprimentar os que estão nos assistindo aqui, cumprimentar a senhora e os cavalheiros presentes, os colegas que aproveito para rever. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais aqui. A ideia particular é sobre a criação de uma estrutura de governança espacial no estado de São Paulo. As palavras iniciais seriam mais ou menos as seguintes. Se deseja realmente investir de maneira mais forte, mais ativa, mais proativa dentro da área espacial, uma estrutura de governança é absolutamente necessária. Essas coisas não nascem naturalmente. Você precisa, o Estado precisa se envolver nisso. Se envolver profundamente. Não é um envolvimento trivial, não é alguma coisa paralela a todas as outras que se faz. É uma área cara, é uma área de ponta, então é necessário uma estrutura de governança. Esse é o primeiro ponto. Se se quer fazer, é necessário uma estrutura de governança. Eu vou fazer uma comparação ruim, mas apenas para que a gente comece a ter uma primeira ideia, eu gostaria de mencionar a FAPESP. Você quer alguma estrutura, algum fomento para a área de ciência e tecnologia de forma organizada, criando uma estrutura para isso, você tem secretarias. Mas você também criou uma FAPESP há bastante tempo e permitiu que isso tivesse uma influência muito grande no sistema de ciência e tecnologia regional. E hoje, eu acho que dá para dizer que tem até uma influência nacional, certo? Além de ter servido de exemplo para várias outras agências de fomento pelo país. Então, a criação de certas estruturas de governança, né, ela é importante se você quer que a coisa avance e dê certo. A presença do Estado é importante se você quer que avance e dê certo. E a presença de recursos financeiros constantes, mesmo que modestos, ela é importante. Então, basicamente, eu não vejo a necessidade de criar para a área espacial uma agência de fomento, não com esse nome. Tá? Mas eu vejo a necessidade de duas coisas que eu mencionei. A primeira é que a estrutura, qualquer que seja ela, esteja ligada no mais alto nível do governo. Esteja ligada ao governador. Ela poderia estar dentro da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação? Poderia. Poderia ser uma diretoria, provavelmente até funcionasse. Mas a pequena experiência que nós temos no mundo, né, coloca agências espaciais em posições bastante próximas à tomada de decisão mais alta. Então, é uma sugestão que eu imaginaria que deveria ser considerada, ligada diretamente ao governo do Estado. E a segunda, esses recursos orçamentários definidos e constantes. Não precisa ser alguma coisa como a FINEP, que tem, por regulação, porcentagem do ICMS do Estado, mas precisa ter uma política constante para recursos financeiros. Esse primeiro ponto, ligado diretamente ao governo, permite que as tomadas de decisões estejam no mais alto nível. E o segundo ponto, permite que você tenha capacidade de planejamento. Por quê? Isso é verdade na maior parte dos setores de ciência e tecnologia, mas, em particular, na área de defesa, você precisa do dinheiro paciente. Não tem jeito. Então, é necessário isso daí. Se se quer ir nessa direção, isso é necessário. Além disso, tem uma outra característica importante que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte: o setor espacial não é um setor em si mesmo, não é um fim em si mesmo. Eu poderia imaginar que saúde e educação são fins em si mesmos. O setor espacial, não. O setor espacial é para alguma coisa. Então, ele tem uma característica que eu acho que é muito positiva, que é a característica de transversalidade. Você existe para outras áreas. Você existe para agricultura, você existe para desastres naturais, você existe para mudanças climáticas, você existe para educação, você existe para outras coisas. Então, se houver uma estrutura de governança, ela precisa ter representação nessa estrutura de Estado, de indústria e de academia. Essas coisas têm que estar balanceadas. Eu poderia incluir a sociedade civil, mas ela está incluída aí nesses três. Então, se você pensar
na tripla hélice funcionaria bem nessa estrutura de governança. E você precisa, obviamente, de uma estrutura de execução. Alguma coisa. Aí eu uso novamente o exemplo da FAPESP. Isso não precisa ser duas estruturas separadas. Você pode ter um conselho dentro da própria FAPESP que dá as diretrizes, e a própria FAPESP é a executora dessas diretrizes. Ou você pode ter isso em duas estruturas separadas. Isso depende de outras coisas do que a simples lógica da governança. Depende de questões políticas, depende de questões da própria estruturação do Estado. Mas você precisaria dessas duas características. Uma característica que juntaria toda a sociedade, essa hélice tríplice, na questão de diretrizes, e uma estrutura que executa essas diretrizes e que recebe os recursos para essa execução. Então, completando aqui, né, eu acho que isso aqui eu vou falar depois. Então, a governança precisa incluir esse nível estratégico e esse nível de execução. Eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que tem várias perguntas, eu posso estender o raciocínio posterior. Obrigado. Muito obrigado, doutor Samon. Antes de prosseguir, só queria mencionar aqui a Visiona, o João Paulo, nosso amigo, tem trabalhado no ativo do PES desde 2012, né? E quem espera sempre alcança, vai sair. O Brigadeiro Collin garante. Nós vamos, a professora Maria Helena Rolim, que é a presidente da International Academy of Space Studies, né? Ela é a precursora do direito espacial no Brasil, onde nem se falava nisso, na época do lançamento da Estação Internacional, ela que assessorou o INPE nos contratos para a entrada do Brasil na estação. Então, de referência, eu não conheço ninguém mais antigo que realmente... Acho que daqui da sala eu sou mais... do conhecimento também. Essa parte... Há mais tempo apaixonada pela... Há mais tempo apaixonada. Mais sênior. Mais sério. Tem também apresentar também o Brigadeiro Domingues, que foi o diretor do DCEA e tem grande experiência na área de aplicação de tecnologia nacional no controle de tráfego aéreo, que é líder no mundo, né? Brigadeiro Bertolino, né, que da minha turma, né, porque é da minha turma, que é um dos melhores oficiais na área de tráfego aéreo. O general do ISIT, que está concordando comigo, lógico, né? Também uma sumidade nessa área de logística, foi da CEPROD, trabalha muito. E o Brigadeiro Camilo, que é presidente da CECIS, importante organização que criou o PES. O Manesco a gente já conhece há bastante tempo, né? E aqui do meu lado é o Bruno, que está me ajudando na tarefa de anotar tudo para depois a gente deglutir esses conhecimentos, né? E o Lucas, que está mantendo tudo funcionando, senão a gente não falar o nome dele, senão ele desliga tudo. Puxa da tomada. Passar a palavra então para o Clésio. Obrigado. Gente, primeiro deixa eu começar pedindo desculpas pela minha voz, pelos meus cabelos. Brincadeira à parte. É sempre um prazer estar aqui com vocês todos. Acho que para entrar, devo ter desenvolvido um calo nas cordas vocais, que eu estou entrando na 7ª, 8ª semana de rouquidão já. Está bem difícil me livrar disso. A notícia boa é que eu já fui 2, 3 vezes no médico, não é contagioso, fiquem tranquilos. Dá para me convidar para um vinho ou para uma cerveja depois, não tem problema. E é um prazer estar junto com vocês aqui mais uma vez. Depois eu quero registrar a minha grata surpresa quando o Vidal chamou a gente para falar sobre esse tema do setor espacial na esfera estadual. Aí tem que fazer uma parte quando a gente fala disso, né? Porque a gente tem duas maneiras de pensar nesse aspecto. Uma é o São Paulo como parte da federação, outra é São Paulo como país que é. São Paulo é o PIB maior que o Peru, Bolívia, Argentina, maior que alguns países europeus que estão na ESA. Então a gente dá para pensar em federação de espaço, dá para pensar como um país emergente que quer ter um setor espacial, dá para pensar, tem várias maneiras de pensar. Então é muito bom estar aqui para discutir isso, foi uma surpresa. E aí é bom provocar, porque eu já tinha debatido o setor espacial na esfera Brasil, geopolítica latino-americana, né? Agora pensar em São Paulo em harmonia com os demais estados e com a esfera federal é difícil, não é trivial. E a segunda coisa é agradecer por me colocar depois do Chamon, porque ele já falou quase tudo que eu penso aqui. O Chamon, ele é muito
organizado. Muito tempo juntos. A gente já termalizou. Tem muitas das coisas que a gente já pensa de maneira muito similar. Ele falou de um dos órgãos de fomento, que é a FAPESP. É óbvio que eu ia tocar nesse tema também. Você vai ter que ter alguma coisa para financiar, ou uma coisa nova, ou uma parte daquilo que existe. Você vai ter que mexer no sistema. Agora, então, já que o Chamon já tocou os temas que eu gostaria de tocar, que é a questão do financiamento, a questão do envolvimento, eu queria tocar no outro tema, que é a questão do objetivo. Que eu acho que é uma questão... Eu sempre busco essas questões mais altas. Vem a seguinte pergunta: para que nós vamos ter um organismo na esfera estadual? O que você vai fazer com isso? Qual o objetivo disso? Você quer consertar com outros estados? Vamos fazer uma analogia com as FAPs. Lá atrás criou-se a FAPESP, tem a FAPERGS, tem a FAPEMA, tem a FAPRJ, tem a FAPEMIG, tem... Hoje eles estão começando a se conversar e estão lançando edital em conjunto. Lá atrás, vamos na esfera federal agora. Lá atrás criou-se o INPE, vamos fazer, que eu começar a fazer, né, aquela coisa. Depois a gente começou a perceber, está faltando alguma coisa. Começamos a criar alguns spin-offs, começamos a necessidade de uma agência, um orquestrador. Então a gente começa fazendo e depois vamos ver como é que orquestra. Tem várias maneiras de começar isso. Primeiro é descobrir o que eu quero com isso. Tem que definir claramente a que viemos e para que nós estamos aqui. Se vale a pena, né? Ou se não vale a pena o Estado de São Paulo criar um organismo, uma governança do setor espacial com entes federativos. Porque hoje quem governa o setor espacial é a esfera federal, ponto. Acabamos de aprovar uma legislação em torno disso, inclusive, que dá bastante poderes para a AEB e para o Comando da Náutica, Ministério da Defesa. Então, agora, como regular? E temos o Conselho Nacional de Espaço. Então, cadê os estados aí? Cadê os governadores? A primeira questão que eu coloco é essa: por que nós vamos fazer isso? Tem que deixar claro isso. Senão você já vai começar com uma relutância muito grande. Vai fazer por quê? A segunda é a estratégia por trás. O INPE foi feito desse jeito. A gente começou e depois sabia-se o que os outros países estavam fazendo, os outros benchmark, a gente sabia que o espaço ia ser importante, tinha essa noção. Tivemos alguns visionários, como tivemos na Fábio, Montenegro. Não vou citar, porque senão vou esquecer de alguém, que tem várias pessoas importantes. Tivemos na parte espacial, sem dúvida, o Mendonça teve uma visão espetacular, junto com alguns brigadeiros que o apoiaram, e criou-se uma instituição que depois deu origem à AEB, que saiu com a influência, né, da FAB também, a própria organização do programa espacial militar, o programa espacial civil. Agora, se nós vamos ter esse objetivo claro, e é por isso que tem que dar um passo atrás para descobrir qual é o objetivo, se o objetivo é econômico, tem que deixar claro o setor que vai ser atacado, vai ser o upstream ou downstream. Upstream é um setor caro, difícil, a briga é de cachorro grande, e ninguém é teu amigo até você entrar no clube. Até você lançar com o seu lançador brasileiro, ninguém vai te ajudar em nada. E vão te sacanear na resina, vão te sacanear nas tuas empresas, vão te sacanear no TRL, o que eles puderem. E são teus amigos, tá? Depois que você lançar, aí virou amigo, aí você faz parte do clube. A partir daí, se você conseguir se sustentar no clube, você virou amigo. É muito difícil essa parte do upstream da infraestrutura. Do outro lado tem aquilo que eu vivo defendendo, que é a parte das aplicações. Eu não vejo, mesmo o estado mais pujante da nossa nação, não tenho como dizer isso, sem demérito dos demais estados, não estou aqui recriminando ninguém, mas o estado de São Paulo é hoje o maior contribuidor do PIB, falando um fato. Então é o estado mais pujante, com base nesse meu argumento. Ainda não vejo uma política de economia para o setor espacial. E aí eu vou pegar outro gancho que o Chamon colocou muito bem na fala dele, que é a questão da transversalidade, que eu já abordo com outra visão. A minha visão da transversalidade trata-se de infraestrutura, eu venho defendendo isso. Hoje, o setor espacial é uma infraestrutura essencial. Exporte soja sem portos. Tira a soja do Mato Grosso, sem estrada e sem ferrovia. Daqui a pouco, meu querido, pouse o seu avião sem GPS.
Daqui a pouco faça a exploração do seu pré-sal sem o seu posicionamento. Daqui a pouco cuide das suas fronteiras sem as imagens de satélite ou confiando no satélite do país amigo. Perceba, é infraestrutura essencial. Você hoje, o cidadão comum percebe isso. Você faz um pedido de comida num aplicativo qualquer, você acompanha o entregador vindo para sua casa. Depois que você experimenta que nem criança, depois que você dá batata frita e refrigerante, não tira mais. Por isso que a gente dá salada por bastante quando é novinho, porque depois que comeu isso não volta mais. Não tem mais volta. Sinto muito, não tem mais volta. A sociedade não vive mais sem o setor espacial hoje. Gostando, não gostando, sendo, né, vai precisar de um setor espacial forte. E não tem indústria nacional no sentido de desenvolvimento de software, proteção, uso das aplicações que já existem. Muito disso vem de fora. Prestadores de serviço com base no setor espacial. Isso é uma base fundamental e, se não me engano, isso gera 40%, 50% das movimentações de recursos no setor espacial. Os outros 50%, 60% são upstream, downstream, satélite, a construção, o lançamento, e isso fica restrito nesses pequenos, nesses pequenos países que tem todo o ciclo. Aí você tem a Índia, que está entrando agora como uma empresa comercial, que lança né, satélites do próprio território, dá todo o suporte, e tem a sua cadeia ligada diretamente à presidência, mas criou uma empresa para isso. Mas não vai longe, vai aqui na Argentina. Eles têm a CONAI, mas também criaram a Invap, que é uma empresa pública, mas é uma empresa, e acabaram de criar uma outra, que me fugiu o nome deles. A SAT? Não, Veng, exatamente. É a Veng, criaram mais uma, que é justamente para esse setor de aplicação. Olha, bobos não são. Então, vamos lá. Nós vamos entrar nisso, a primeira coisa é definir o objetivo. Definir o objetivo é definir estratégia. Por onde que você vai? Você vai definir, vai pegar a indústria para gerar e depois para as aplicações, ou você vai começar a criar as aplicações, os usuários, as matrizes nacionais, as marcas nesse caso estaduais, os prestadores de serviços estaduais que prestarão serviço para a nação e para outros estados, e a partir daí começar o transbordo para começar o upstream? Ou você vai começar daqui para lá? Então tem que traçar a estratégia muito clara, bem clara, objetivo e estratégia. Sem isso, é o plano de negócio de qualquer empresa, que é o que eu estou pedindo aqui. A partir daí, você vai cair no caso que o Chamon levantou e tocou bem de novo. Quem que vai pagar a conta? E com que prazo de carência, com que taxa de juros, como? Aí vamos criar uma fundação à parte, vamos usar uma diretoria na fundação. Plano de negócio. Para iniciar, desculpa se já fui mais longo do que precisava, eu gostaria só de colocar esses pontos, porque eu acho que isso é fundamental para a gente saber onde é que a gente está pisando, mesmo a nível estadual. Perfeito. Obrigado, Clésio, obrigado pelas considerações. Passar para o professor Anderson, né, do IPT, né, e professor do ITA, né? Bom, pessoal, eu queria, assim, só primeiro pedir um pouquinho pelo atraso, Vitor, mas tem uma razão muito importante. Estava no Conselho de Administração tomando posse lá como diretor-presidente do PT. Parabéns! Primeiro evento público como presidente. Que honra! Isso é uma honra. Que honra dividir a mesa com o presidente, que no seu primeiro evento. Agora que eu quero tirar uma foto com ele. Estou sucedendo lá a professora Liette Bernucci, que era diretora da Poli, né? Ficou lá 23 anos da função, né? E está deixando agora, está voltando, retornando à USP. E, aliás, eu tinha até falado para o Vital que uma das minhas propostas de gestão lá no PT, já estou até desenvolvendo junto com a Liette, é criar uma assessoria lá na área de defesa. Porque eu percebi assim que tem muitas empresas de defesa querendo trabalhar com o IPT e está faltando assim, alguém que faça essa coordenação, né? Talvez até abrindo também a área de espaço, também, talvez possa ser no futuro ali, né? Porque é uma forma também da gente integrar, né? Eu estava estudando a história do IPT e eles fizeram muito serviço na área de aeronáutica no passado, aqueles aviões assim, antes da criação do ITA, né? Foram feitos lá o Paulistinha, muita gente já voou no Paulistinha, talvez até muitos pilotos de empresa aérea já fizeram treinamento com o Paulistinha, para dar exemplo, fora outros aviões também.
E tem várias também, na época da Segunda Guerra Mundial, quase todas as hélices eram feitas lá no PT, os aviões também eram produzidos lá para atender também a indústria precisou se adaptar porque faltaram importações, né? O carro movido a gasogênio foi feito lá também. Ou seja, tem esse perfil assim de atender o país. Com relação a essa proposta aí, eu acho assim interessante. Eu lembro que uma vez quando a gente foi fazer o projeto esporte, acho que o Clésio lembra disso, né? Acho não, com certeza lembra. A gente foi a EB estava, na época era o Zé Ramon, que era o presidente lá, né? Uhum. Ele estava com dificuldades lá de atender a gente foi na FAPESP, né? Conseguimos um valor bom lá fazer o projeto esporte, satélite, né? É verdade. E a gente conseguiu um dos primeiros financiamentos da FAPESP para fabricar mesmo um equipamento, assim, né? Eles gostaram de financiar a pesquisa. Quando fala de fazer um equipamento, falaram, mas... Como assim? Aí falou, não, bota aí, né? Aí o Brito, lá na época, ajudou a gente conseguiu botar lá um valor grande lá dentro da FAPESP. E a NASA estava junto, claro. Outra coisa também é o seguinte, eu até liguei agora para o Varran, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, né, para falar que meu nome foi aprovado certinho, que é ele que indicou, mas não sei o que aprova. Aí ele falou, estou aqui em Espírito Santo, uma informação importante, ele está no CONSUD, Consórcio Sul-Sudeste. Todos os 7 estados do Sudeste, eles têm uma instância chamada CONSUD. Eles até foram no IPT, os secretários lá do CONSUD, fazendo visita, os governadores se encontram periodicamente, né? É outra instância importante para a gente pensar, né? Porque são organismos que tentam, né, harmonizar as coisas, né? Porque não eles também criaram suas próprias apoios na área espacial também por meio desse consórcio aí, né? Tanto que eles foram visitar o IPT porque eles queriam também replicar um exemplo do IPT em Paraná, Santa Catarina, etc., que eles não têm um instrumento estadual como a gente tem, né? Outra coisa também, assim, aproveitar também, porque as universidades estaduais têm entrado nessa área de aeronáutica, espaço, né? Eu não sei se é pertinente, mas uma vez o diretor da Poli falou para mim, né, recentemente, né, falou, olha, a gente vai criar curso de engenharia espacial na Poli, né? Repito, não sei se é pertinente, não estou defendendo nem nada, mas eles têm interesse em entrar, né? E é do governo do Estado, né? Então, é justo que o Estado também invista nessa área, que a sua própria universidade entrando nesse assunto, né? A Unesp tem engenharia espacial, que também é da universidade lá em São João da Boa Vista, né? A universidade tem gente da minha equipe que é de lá. Né? Também tem gente que saiu do ITA e foi para lá, aquele que cuidava do esporte, do Itasat, o Eloy. Tem bom. Era militar da FAP, aí foi para a reserva e foi ser professor lá em São João da Boa Vista. A Unicamp não tem, mas tem pesquisas nessa área, né? Então, eu acho que o Estado de São Paulo está dentro assim, dessa iniciativa. Eu acho que faz todo sentido estar aí, sejam a FAPESP, o PT, as universidades, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, essas ligações com os consórcios, faz todo sentido pensar nessa estrutura, né, e trabalhar em função desses desafios, né? Então, quando o Vital falou dessa possibilidade, corroborando com todos que os colegas mencionaram, né? Eu também acho. Agora eu vou falar uma coisa que eu não vou falar em nome do Estado, nada, nem em nome de ninguém, mas queria concordar, né, com o que o Chamon estava mencionando, né? Se for para começar, que comece direito mesmo, né? No alto nível. Não sei em que posição, qual que seria mais. Mas não pode pegar assim, bota lá no canto ali, né? Que aí já começa já sem autonomia, né? Percebe que as coisas, quando tá próximo do poder, é melhor. Então, e acho que como fala por experiência própria também, né? Porque quanto mais assim, se tiver... Eu lembro, assim, não sei se você está certo, mas eu acho que a Índia fez isso. Ela fez. Em 72, eles criaram... é na presidência, né? No ministério. É o Department of Space. E deu certo. Ficou lá, e o primeiro-ministro leva como uma... Aliás, lembrar que lá na década de 60, quando foi anunciado para ir para a luta, o próprio presidente que anunciou, né? Manda um subordinado para avisar as pessoas que vai para o espaço. Não. Vai lá o dono do país ali para poder falar e defender e se comprometer. E depois prazo, né? Até o final da década a gente vai fazendo. Então, ou seja, tudo que tem eu lembro quando a gente estava criando lá o ITA do Ceará, né? E quando
Quando o presidente falou que ia criar, acabou, pô. Já Quem vai dizer, acabou a ideologia, acabou. Ah, mas pode, não sei, não. Faz, é para fazer e vamos lá, né? Ontem eu estava lá com o Carlotti, lá, que é o reitor da USP, ele voltou da China agora, né? Ele foi lá visitar várias universidades, aí os reitores falaram assim para ele, toda vez que ó, Xi Jinping mandou a gente cooperar com o Brasil e cooperar com a USP. Todo mundo está animado. Aí eu falei, pô, que bom, né? Não sei se aqui aconteceria o mesmo, mas, tipo assim, lá na China funciona. O presidente mandou, então, fizeram lá aí vai ter a criação de um laboratório chinês dentro da USP, né, nessa área não sei qual área de pesquisa que é, mas que ele foi lá visitar e fazer essa parceria. Então, eu acho que tem alguma coisa estadual, envolva as instituições estaduais, né? Não só estaduais, mas eu falo estadual porque assim, o governador, eu acho que ele vai querer investir quando tem entidades da sua própria administração envolvidas, né? Claro, tem BCTA, tem Parque Tecnológico, tem as empresas, tudo faz parte aí do sistema, mas tendo as estaduais dentro, facilita porque aí ele justifica, né? O próprio governo que está envolvido aí, né? E eu acho que porque dessas questões tem que passar pelo secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Barranca, porque realmente é na área dele. E outra secretaria importante também é a desenvolvimento econômico do Jorge, né? Porque são secretarias que estão focadas nisso, não uma para desenvolver as empresas e outra para cuidar do ambiente de ciência e tecnologia. As duas têm que estar. É bom falar com eles também, ver a opinião deles, né? Porque eles são ouvidos aí, né, pelo governo, né, para tocar esses temas aí. Muito obrigado, professor. Eu acho que esse debate ainda nem começou, já está bem interessante, né? Vamos passar agora a palavra para o Brigadeiro Colin, né, que é o chefe do COP, ex-presidente da CECISE. A CECISE é uma das unidades mais importantes da área espacial militar, não é porque eu fui um dos fundadores, não, mas é porque realmente ela foi um divisor de águas quando começamos a falar de emprego do espaço na defesa, né, que até 2012 era proibido falar, hoje já é comum. E além tem umas histórias que eu não posso falar, que o João Paulo me ajudou a escrever, né, sofreu muito comigo também. Mas ficou muito bom, ele CEO da empresa, né, então valeu a pena. Tem um funcionário do IP que tem um blog lá, que ele coloca as histórias antigas com personagens com outro nome, é a mesma história. A mesma história. E o Colin, ele tem uma longa história, né? Foi do Estado-Maior, trabalhou com espaço, não é porque chegou agora, escreveu capítulos, né, do PES também. Então, pegar as impressões iniciais. Boa tarde, Brigadeiro, boa tarde a todos. Eu acho que é muito gratificante para a gente, defesa, participar deste fórum. Eu acho que, né, como o senhor disse, né, a gente está há algum tempo já trabalhando nesse aqui. A primeira imersão minha de espaço foi até junto no GTI com o INPE, que nós discutimos governança espacial em 2015. Né? Naquela época a gente já discutia como seria a melhor governança, construindo junto com um modelo. Dali nasceu o CTPEB, o primeiro grupo do GSI, que discutiu qual foi a nossa primeira problemática que a gente via na atividade espacial, que era a governança. Então, esse é um tema que, a nível federal, nós já discutimos há algum tempo, observamos a necessidade disso regulado, claro, para que todos possamos atingirmos, né, os objetivos que a gente espera para a espacial. Eu, particularmente, acredito que sabemos objetivos federais, porém a nossa estratégia de implementação talvez não esteja acontecendo da forma como nós gostaríamos. Né? Temos os resultados, temos o Conselho Nacional de Espaço, temos o Conselho Executivo do Espaço, né, a nível federal, e não deslanchamos ainda, né, assim, efetivamente, né, na condução da atividade espacial. E pegando um pouco de que cada um conversou aqui, né, o professor antes disse agora aqui, por exemplo, assim, tem que estar na alta esfera. Isso, a época do GT15, em 2015, a gente concluiu isso. De novo, em 2018, a mesma coisa. Né? E essa secretaria, a gente imagina, né, que a gente pensa assim, pensando em bater uma secretaria de espaço aqui no estado de São Paulo, que tem tem uma secretaria de tecnologia, tem a de fomento, finanças, e tem que estar preocupada com o emprego, com a entrega de resultados. Eu acho que essa secretaria ela tem que ter um viés muito voltado para como obter, como a partir de tecnologias que eu tenho, recursos que eu possuo, entregar resultados. Eu acho que isso é fundamental nesse desenho que os senhores pensam, né, dessa estrutura de governança. E
aproveitando para falar um pouquinho do COP, né? Quem é o COP? Né? Muita gente nem conhece o Centro de Operações Espaciais lá em Brasília. Hoje nós estamos operando o satélite geoestacionário, né? O SGDC, um satélite de comunicação que a gente compartilha a operação com a Telebrás, um modelo que vários países, nós temos a oportunidade de receber visita lá e questiono, assim, fico impressionado como nós conseguimos isso, né? Defesa com uma indústria, com uma empresa, trabalharmos junto, operarmos juntos. Então, isso é um modelo de sucesso para a gente, né? Que já é dessa união da defesa com a empresa. Nós conseguimos entregar comunicações para a defesa e o Programa Nacional de Banda Larga via Telebrás. E, além disso, já estamos também com semi-controle, posso dizer assim, do satélite Carcará de órbita baixa, né? Então, já temos alguma expertise nessa também de órbita baixa, temos satélite GEO, satélite de órbita baixa. E outra atividade que a gente está agora num crescente, que é relacionada, que a gente chama, inicialmente a gente chamava de Consciência Situacional Espacial, né, o SSA. Hoje nós, como defesa, já chamamos de SDA, que é a Consciência de Domínio Espacial. Hoje nós, Força Defesa, entendemos que o espaço é um domínio já de emprego, né, de emprego dos meios, e isso a gente já está vendo. Quem tiver oportunidade lá, é etéreo curioso, que nós já acompanhamos hoje, né, de efetiva operação no espaço. Não é satélite aproximando de outro satélite, é satélite fazendo disputa no outro satélite. Então, isso já acontece, né? Nós já acompanhamos, né, nessa parceria que nós temos também com a Space Force, que nos dá a oportunidade de entendermos e participarmos de uma rede, que aí tem muito a ver com a discussão que nós vamos ter aqui, que é uma rede comercial. A Space Force ela sustenta, quem tiver a oportunidade, né, assim, é um documento bem interessante, que é a Space Commercial Strategy, que é um documento que mostra a relação da Space Force com a área comercial. Como ele desenvolve isso, quais são as diretrizes que eles possuem dessa integração, né, porque ficou claro para eles que nem eles, né, vamos botar assim, os Estados Unidos, com a Space Force, conseguem tocar o espaço na velocidade que necessitamos hoje. É uma atividade que evolui muito rápido. Nós precisamos ser rápidos, ágeis, né, para crescermos. E eles perceberam que só o Estado, as Forças Armadas não conseguiriam tocar. Então, eles criaram essa estratégia de integração com a área comercial para construir essa evolução, principalmente nessa área de consciência do domínio espacial, que nós estamos vendo hoje, e outras que eles já estão desenvolvendo também, que agora no sentido de compartilhamento de imagens. Eles estão partindo para um novo modelo de colaborativo, onde vários países providenciariam informações e analistas para apoiar desastres naturais, pesca ilegal, é o principal foco hoje que eles estão buscando. Então, e a governança, né, trazendo um pouco da minha experiência, que nós já vimos, precisamos sim, né, de alto nível, direcionamento estratégico, definição clara da estratégia de implementação. Isso é uma coisa que da governança em si, né? Eu sofro desde 2015. Assim, não anda. O que acontece? A gente sofre faz uns 40 anos. Eu ia dizer para ele, bem-vindo ao grupo. Quando em 2011, quando a gente começou a pensar na CECIS, a gente enganou ele, né? Falou que era tranquilo, que agora ia, né? Não, e a gente já discutiu, está até discutindo no almoço hoje, né? A gente está discutindo governança de espaço, começando a discutir de governança de geoinformação, e o principal que a gente precisa é otimizar meios, otimizar recursos. Eu acho que a gente carece de organização, né? O Estado, a nível federal, pelo menos, eu imagino que o governo do Estado provavelmente compartilhe da mesma problemática. São ações isoladas, compras isoladas que poderiam ser realizadas de forma conjunta e cinética, otimizando os meios que estão disponíveis. Tá? Então, só um preâmbulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Vale passar então para começar o representante da indústria aqui do nosso lado, Dr. Jefferson Cheliagatti, do Instituto do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, para as suas considerações iniciais. Falar de indústria na Fiesp, a responsabilidade é boa, né? Não, mas é por isso que eu chamei o senhor. Mas é um prazer, né, estar aqui debatendo esse tema tão estratégico, eu acho, não só para o país, para o nosso Estado também. Eu acho que a ideia em si já foi inovadora, né? Porque você olha, a gente costuma brincar dizendo o seguinte: quando você vê alguma coisa óbvia, antes de você ver, você não sabe que é óbvio. Depois que você vê, era óbvio. E o óbvio, ele vem de algumas coisas. E aí, obviamente, eu vou navegar por algum pedaço que a gente já não conversou. Vou falar de demanda.
e, ao mesmo tempo, de oferta. Né? É o maior estado da federação, em termos de economia, o grosso da indústria está aqui, tá. O grosso do serviço está aqui também, tá. É o segundo maior estado em produção agropecuária, com uma produção agropecuária muito diversificada em várias matrizes diferentes. Muitas das estruturas de ciência, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico estão no estado, não só através das universidades públicas estaduais, são 4 as maiores, mas das organizações federais também. Está aqui o INPE, está aqui o CTA, está aqui o ITA, está aqui a Unifesp. Tem muita coisa, né? Metade da produção de conhecimento científico nacional é feita no estado de São Paulo. Tem uma levantamento recentíssimo sobre o Índice Brasil, né, de Inovação e Desenvolvimento. E o estado de São Paulo aponta como principal estado com o dobro do índice do segundo colocado, que é Santa Catarina. Então, a gente tem dentro do estado de São Paulo, né, sem falar isso tudo, né, o grosso também, de todas as capabilities privadas, a indústria espacial está aqui no nosso estado. Então, a gente reúne, por um lado, um estado que a gente tem tudo para mapear as demandas por utilização do serviço espacial. E aí eu estou falando, claro, do meu momento downstream, e no segundo mas para eu ter isso daqui, o que eu preciso, eu gostaria de ter? E aí isso vai puxar o upstream também. Eu vou deixar a parte de capital para falar, né? Claro, para a FINEP. Mas quando a gente fala de demanda, a gente tem um próprio estado, que seja pela agricultura, seja pela indústria, seja por tudo que a gente faz de cidades inteligentes, smart cities, altamente demandante e consumidora de produtos espaciais. Quando a gente olha isso, faz sentido para um estado que tem tudo para alavancar sua economia através de infraestrutura espacial, olhar com isso com carinho, né? Botar isso no radar, né? E estimular, exatamente, porque existe um potencial, como eu falei, né? Tanto de capacidade instalada de geração de oferta para a construção da indústria espacial brasileira, pública e privada, né? Como as demandas, como, ao mesmo tempo, a criação de empresas de altíssimo valor agregado que vão gerar benefícios para os outros estados da federação. Porque uma tecnologia desenvolvida aqui, através do capital que já existe no estado, através do capital humano que existe no estado, a capacidade de empreendedorismo que existe no estado, tem como a gente estruturar um produto que vai beneficiar para o Brasil inteiro. Então, você gera desenvolvimento nos outros estados e, por tabela, aqui no estado de São Paulo também. Então, eu diria que a gente tem, como eu falei, né, o óbvio, né, que é realmente, por que a gente nunca tinha pensado antes em ter essa conversa a nível estadual, com a governança adequada, com o investimento correto, com a priorização adequada, mas até os entes federais que lidam com o espaço estão no estado, né? Então, a gente tem já a presença, é quase como um local comum, né? E, ao mesmo tempo, pensando o estado como um país, é um discurso bem interessante. O secretário do nosso desenvolvimento e num país estrangeiro ele falou, olha, você sabia que, pumba, né? E ele está vendendo ali a capacidade que a gente tem no estado de São Paulo de atrair recursos para o desenvolvimento de tecnologia de ciência na área do espaço. Então, prazer estar aqui, vamos para o debate. Interessante. Muito obrigado. Deixei a parte mais fácil para o professor Carmona, né? O último a falar sempre mais fácil. Vai falar mal da gente. Eu discordo de todo mundo. Não, como sempre, né, a parte boa de falar por último é porque a gente pode abordar outras questões, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né? É uma honra aqui voltar a essa casa, né? A Fiesp, especial para falar de indústria espacial, né? Porque aqui existe uma longa tradição na Fiesp, né, em torno da mobilização industrial, em torno da indústria de defesa, né? Eu próprio praticamente comecei minha incursão na área de defesa há mais de uma década atrás, exatamente aqui no Conselho de Defesa da Fiesp. Então, realmente é uma honra voltar aqui, em especial para falar sobre algo de grande importância que nos mobiliza aqui nessa tarde, que é o problema do desenvolvimento da indústria espacial, né? Tendo aqui ao meu lado, inclusive, a principal delas, né, que é a Visiona, nosso amigo João Paulo, para dizer que nós temos realmente boas notícias do ponto de vista do fomento, né? Na verdade, eu quero falar de duas coisas aqui. Quero falar do fomento e quero falar da governança como tal, né? Eu vou deixar para falar do fomento, talvez uma segunda resposta, porque eu consigo detalhar, inclusive, ações de fomento que estão sendo desenvolvidas, em especial pelo FNDCT, né? Eu diria que nesse último ano e meio, né, já dou um spoiler do que eu falaria depois,
mas nesse 1 ano e meio, entre investimentos diretos no setor espacial, né, no setor aeroespacial, e investimentos indiretos, talvez aí a gente tenha batido, eu não vou cravar uma cifra exata, mas talvez a gente possa ter cravado aí algo próximo a R$1 bilhão, né? É claro que não é um desembolso imediato, né? É um desembolso faseado, mas é possível dizer, e eu posso detalhar em seguida, o que isso significa, né? Aliás, essa cifra de R$1 bilhão, eu lembro o antigo presidente da EB que falava disso, né? O dia que a gente tiver R$1 bilhão para o setor espacial, na sequência, né, nós estamos no melhor dos mundos, né? Ainda não é isso, mas eu diria que a fase desastrosa que nós vivemos durante um determinado período, onde, né, a situação de recurso financeiro era absolutamente crítica, eu acho que nós já começamos a enfrentar, né? Se não plenamente com o orçamento geral da União, mas pelo menos com instrumento de fomento, sobretudo de inovações tecnológicas. Na verdade, é o que é mais nobre, né? Do ponto de vista da indústria espacial. Bom, então eu detalho isso aqui no segundo momento, mas eu queria também destacar, já que nós estamos falando do Estado de São Paulo, de uma importante iniciativa. Eu citei aqui a Visiona, porque, inclusive, com o grupo Embraer, nós temos uma experiência muito interessante, que é, junto com o Embraer, BNDES, FINEP e Desenvolve São Paulo, que é a experiência do Fundo Aeroespacial, né? Que é um fundo aí que, inclusive, já tem mais de uma década, né? Já está, inclusive, numa fase de desinvestimento, mas que teve iniciativas muito importantes, e que, ao falar de fomento ao setor espacial no Estado de São Paulo, é bom, inclusive, recobrar o que foi essa experiência, né? Que é o que nós julgamos bastante positivas. Muito bem, para falar aqui, então, mais do Estado de São Paulo, né, eu acho que tem duas coisas diferentes aqui, né, que eu acho que nessa discussão preliminar aqui já apareceu. Uma coisa é o problema da estrutura produtiva, ou melhor dizendo, do ecossistema de inovação do setor espacial sediado no Estado de São Paulo. Isso é uma coisa, né? De fato, nós aqui tivemos historicamente o desenvolvimento desse ecossistema no Estado de São Paulo, né? Isso, inclusive, eu sou professor da ESG também, né, para ir falar pelo lado da defesa. Do ponto de vista de defesa, já dizia a ENDE de 2007, isso, do ponto de vista estratégico, é um erro, né? Você não pode concentrar tudo no mesmo lugar, né? E eu acho que essa ideia ela continua válida, né? Não por acaso você tem outros estados se capacitando e se ambicionando a sediar pedaços não é uma boa palavra, mas partes, né, da estrutura produtiva desse ecossistema do setor espacial. Citaria muito claramente Santa Catarina, né, que tem buscado se habilitar muito fortemente para isso, mesmo o Maranhão, né, por possuir uma infraestrutura absolutamente crítica, que é o CLA, né. Agora, mais recentemente, nós tivemos essa notícia da Bahia, né, do Senai Cimatec Aeroespacial, que é uma iniciativa também que ambiciona ser robusta, né? E mesmo o ITA, em Fortaleza, teoricamente, também permite, o estado do Ceará também ambicionar alguma coisa em termos de capacidade produtiva na área espacial. Muito bem, então isso é uma coisa, né? Eu creio que nós não podemos remar contra a maré, isso vai acontecer, né? Ou seja, haverá o desenvolvimento de capacidades produtivas em outras unidades da federação, né? A questão mais afeita ao Estado de São Paulo, eu acho que tem mais a ver com o que alguns colegas falaram aqui, o Clésio falou, o nosso amigo aqui falou, relacionado ao problema da estruturação no Estado de São Paulo de uma economia do espaço, né? Eu acho que essa que é a questão central. Ou a gente poderia chamar de uma estratégia de economia do espaço, alguma coisa assim, entendeu? Que tem a ver, concordo plenamente, Clésio, com esse problema do desenvolvimento do setor de downstream, né, que no Brasil é tão insuficientemente desenvolvido e que a gente sabe pode alavancar de sobremaneira a economia do Estado de São Paulo em múltiplos setores. Afinal de contas, aqui o que eu vou falar é uma obviedade para todos que estão nessa sala, mas o fato é que tanto a atividade econômica quanto a vida humana ela é cada vez mais, na vida moderna, dependente de sistemas espaciais. E mais do que isso, né? Não estou falando nenhuma novidade, isso aqui é uma obviedade, mas mais do que isso, também concordo, Brigadeiro, que a gente cada vez vai mais migrando, né, do que seria problemas afeitos unicamente ao setor espacial para problemas mais relacionados à geoinformação, ou na verdade o problema dos dados, né, o uso dos dados, né, o problema dos dados em escala mundial,
sobretudo com esse problema da ascensão de big techs e o controle quase onipresente que nós temos na nossa atividade por meio de um celular, por exemplo, isso gera uma assimetria de poder relacionada ao controle dessa informação, que é um problema absolutamente crítico que o nosso país precisa enfrentar. Portanto, o problema do espaço, que já é um problema histórico, né? Na verdade, presidente Chamon, esse problema da governança do setor espacial, por exemplo, é um dos problemas que está relacionados à própria lei de criação da AEB, né? Uma tentativa de resolução desse problema de governança, né? Mas é um problema que, inclusive, que vem de antes, né? Na verdade, está na origem, né, do nosso setor espacial. Então, é um problema que a gente volta e é um problema que continua não resolvido, né? As experiências recentes aí do CDPEB, né, mais no âmbito de produção de estudos, né, muito positiva, e mais recentemente desse projeto do Conselho Nacional de Espaço, mas por enquanto eu entendo que é um projeto, né? Não é algo... talvez eu esteja errado por não estar acompanhando assim... O decreto existe desde o final de 22, mas... eu digo a implementação. A operacionalização. Isso, obrigado. Não está aprovado, né? Existe, mas não foi operacionalizado. É isso que eu quero dizer. Ele existe, mas ele falta ganhar músculo, né? Pode funcionar. Exatamente. Então, esse problema de governança é um problema histórico, né? Então, eu creio que aqui não cabe. Agora, por certo, é isso, né? Digamos assim, tendo em vista que o Programa Espacial Brasileiro é, antes de tudo, um programa brasileiro, não é um programa de unidades da federação, o que justificaria, cabe essa pergunta, o Estado de São Paulo buscar estabelecer uma estrutura singular para o espaço? Acho que essa é a pergunta que deve ser feita, né? E talvez a resposta a ela se dê menos pela defesa do seu ecossistema de inovação do setor aeroespacial e mais pelo fomento de uma capacidade competitiva da sua economia em torno do downstream, ou seja, da economia espacial. Eu, mais ou menos, iria por aí, né? Porque não se trata aqui simplesmente de você criar obviamente, né? Bom, eu sou paulista, né? Eu sou paulista e eu sei, por exemplo, que foi em 1932. Mas não se trata aqui da gente criar alguma coisa contra o Brasil, pelo contrário. Cabe aqui da gente discutir uma questão que seja em sinergia com o esforço de botar a questão espacial como uma das questões centrais do ponto de vista da nossa atividade econômica. Então, não sei se eu contribuí, mas era isso aqui, talvez faltou alguma coisa, mas era isso assim que eu queria dizer inicialmente. Obrigado. Muito bom, obrigado, professor Carmona. Prosseguir, tem um pessoal online, é um pouco complicado de citar todo mundo, né? Mas eu queria só, como a gente falou do Conselho Nacional do Espaço, a parte da secretaria dele é feita pelo GSI, né? E nós temos o Brigadeiro Valença, né? Ele está acompanhando também online, para citar a presença. Tem a BDI também, ela se inscreveu, não sei se está presente, a deputada Perpétua Almeida, ela também estava acompanhando, não sei se está online, que eu não consegui identificar, mas já cabe aqui a citação, quer dizer, é um tema que tem acompanhado, as pessoas que estão acompanhando a parte espacial estão querendo contribuir e achar uma solução, né, para que a gente entre no mercado global com força, né, que é o que todo mundo quer, né. Vou passar agora para a segunda fase, né, que são das perguntas. O tempo para falar é um pouco mais curto, né, que é em torno de 1,5 minuto, 2 minutos. São 6 perguntas, elas são encadeadas de tal maneira que a gente varra todos os aspectos da tripla hélice, né, e eu sei que é complicado falar em 2 minutos, mas eu tenho certeza que para as ideias chaves a gente vai conseguir capturar isso, né? E o nosso orientador deve estar online, né? Ele deve estar puxando as orelhas, que a gente está um pouco atrasado, mas eu acho que ainda dá para... O limitante aqui é o voo do professor, do doutor Chamon, né? Mas acho que a gente consegue adquirir, né? Perdão por não ser um local. Então, a primeira pergunta ela diz respeito a quais são as principais necessidades e oportunidades do Estado de São Paulo que podemos endereçar com o uso de tecnologias espaciais, né? Quais seriam as prioridades, né? Todo mundo falou de downstream, né? De como fazer, o objetivo. Aí essa pergunta ela endereça isso, né? Quais são as oportunidades que para o Estado de São Paulo, né?
que ele pode oferir isso endereçando o uso de tecnologias espaciais, né? E quais seriam as prioridades entre essas oportunidades, né? Eu acho que a gente pode seguir a mesma sequência de o professor Dr. Chamon, por favor. Obrigado. Então, diretamente aqui, eu tenho uma colinha para tentar ir mais rápido e ajudar aqui no meu tempo. Então é o seguinte, eu vou citar alguns temas aqui onde o Estado, em particular, pode se beneficiar de um programa espacial. Eu gostaria de responder a pergunta de forma feita pelo Carmona de forma quase caricatural, né? Por que o Estado de São Paulo deveria fazer? Porque pode. Ele pode fazer, ele tem toda a capacidade para fazer, ele tem benefícios para isso, para receber em troca disso. Ideias sobre isso. Uma primeira temática, acho que já foi citada pelo Jefferson, o Jefferson daqui, perdão, cidades inteligentes. Né? É uma temática ampla, é uma temática que está na moda, é uma temática procurando coisas para colocar dentro, porque cada vez que você revisita o tema tem novas coisas que entram dentro de cidades inteligentes, e acho que o programa espacial contribui muito com as 3 grandes contribuições que a área de economia do espaço tem. Uma é geointeligência, a outra é geolocalização e a outra é comunicações. Então, para essas 3, tem mais coisas no programa espacial, mas para essas 3 coisas, que são as principais dentro da área de economia do espaço, as cidades inteligentes se beneficiam das 3. E o Estado de São Paulo se beneficiaria das 3. Você pode tirar o cidades inteligentes, porque isso é só matemática, todas essas coisas podem entrar aí dentro. E o governador Felício é um entusiasta enorme, né, desse tema. Perfeito. E é curioso que é o seguinte, retomando algumas coisas que foram ditas aqui, pelo menos em princípio, você não precisa começar com as constelações. Você poderia começar com o downstream, né, estimular as empresas no setor de aplicações. Né? Ou seja, empresas que utilizariam dados. Aí eu estou falando de empresas, por que eu estou falando de empresas? Porque eu acho que é o caminho por onde o Estado se beneficia. Porque ao existir as empresas, você tem empregos de qualidade, você tem faturamento das empresas, portanto você tem impostos, enfim, você tem todo um ecossistema que anda em torno disso daí. E, então, empresas que utilizem dados espaciais, gerem produtos e serviços derivados e vendam. Inclusive para o próprio governo, de repente. Né? Além disso, mudando de assunto, é possível utilizar sistemas espaciais em apoio a questões ambientais. Aí é uma coisa que é Estado realmente que se preocupa. Claro, as empresas se preocupam com isso, todo mundo se preocupa, mas isso é realmente uma questão do Estado, a preocupação com a questão ambiental, sentido amplo. Então, aí eu estou falando de monitoramento, eu estou falando de emissões de gases de efeito estufa, eu estou falando de meteorologia, são coisas associadas às questões ambientais. Só elas? Não, que é uma vantagem do espaço. Quando você faz meteorologia desde o cidadão até o agronegócio. A agricultura também se beneficia do setor espacial, e a questão é a seguinte, ela já faz isso hoje. Se procurar, as empresas agrícolas, elas já se utilizam, não apenas, mas também, do setor espacial para benefício próprio, para entender as safras, para verificar, inclusive, doenças, etc. Mas fazem isso, muitas vezes, com insumos internacionais. Compra imagem, inclusive mais do que imagem, muitas vezes compra serviços. Então, poderia haver um incentivo à indústria nacional para uma substituição desses serviços. Né? Aí eu vou dar um exemplo que me é caro, porque é o que a gente está fazendo agora, com o colega aqui do lado, que é o satélite Amazônia 1B, que, entre outras coisas, vai, ao ser lançado em 2026, produzir dados, eu tenho certeza que vai ser um sucesso isso, produzir dados de umidade do solo. Isso serve para todo mundo. Né? Depois, mais do que isso. Então, nós estamos aqui nas necessidades e oportunidades para o Estado de São Paulo. Comecei com cidades inteligentes, falei de questões ambientais, falei de agricultura, e aí falo, tragicamente, da situação do Rio Grande do Sul, que é de conhecimento mundial, né? E que mostra como é que sistemas espaciais podem ser usados na mitigação de desastres naturais. Né? Você pode ter informações sobre relevo, os chamados modelos de elevação, né, que seria o mapa do Brasil em 3D,
grosseiramente falando, que seria extremamente útil para defesa civil, para ela se preparar. No Brasil, grandes problemas de desastres naturais são devidos à água, né? Quando chove demais ou quando chove de menos. Então, as duas coisas estão acontecendo hoje no Brasil. Então, chove demais no Rio Grande do Sul, por onde a água escorre e coisas desse tipo, como é que a água entra no território. Se você souber isso, você não precisa fazer isso todo mês, se você souber isso uma vez a cada 10 anos, é bastante bom, você se prepara melhor para os desastres naturais. Satélites podem ajudar nisso? Podem. Nós não fazemos ainda, mas seria bom se fizesse. Melhorar o plano de urbanização, né, da cidade. É um plano de urbanização. Então, dados meteorológicos, dados de sensoramento remoto, de inteligência, de geointeligência, podem ser úteis também para a questão de desastres naturais. E, finalmente, eu mencionaria que as questões de ordenamento territorial, usando imagens de alta resolução, seriam muito beneficiadas, e a vantagem disso daí é que você pode usar para várias aplicações. Você pode usar para monitoramento ambiental, você pode usar para monitoramento de agricultura, tem seus nichos, não para tudo, mas tem seus nichos. A vantagem é que você não faz isso para uma coisa específica, você tem uma ampla gama de aplicações. Ou seja, uma única, digamos assim, constelação de satélites, ou um único conjunto de imagens, pode ser usado para várias atividades. Então, várias aplicações e, portanto, várias empresas em diferentes nichos podem ser desenvolvidas a partir de um insumo básico que poderia ser provido, por exemplo, pelo Estado ou aproveitado pelo Estado. Nós poderíamos imaginar situações nas quais o Estado brasileiro, a federação, provê o insumo e os Estados se apropriam, conforme suas capacidades, das aplicações. Seria uma ideia possível, não é a única, obviamente. E eu termino dizendo o seguinte, é muito difícil definir prioridade, mas eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos. A segunda parte da pergunta, quais seriam as prioridades? O primeiro é as imagens de alta resolução. Eu já mencionei isso, só insisto no ponto. Haveria aqui boas razões para investimento em infraestrutura espacial própria, particularmente porque constelações de pequenos satélites, antes não era assim que funcionava, mas agora constelações de pequenos satélites facilitam o desenvolvimento em fases. Um grande satélite tem que fazer o grande satélite, lançar o grande satélite e correr o risco do grande satélite. Se você tem constelações de satélites menores, você pode avançar isso em fases, e tem sentido já uma primeira fase, ainda que preliminar. E, finalmente, você dilui o risco também. E aí o segundo ponto, que é um ponto que me é caro, então vocês vão me permitir colocar aqui. Que é caro? De dinheiro é caro? Os dois. No setor espacial, tudo é caro. Tudo é caro. Não adianta falar em barato, a gente pode falar em menos caro, no máximo. Que emissões de gases de efeito estufa. Eu menciono isso pelo seguinte, nós temos uma nova legislação que está nascendo para mercado secundário de carbono. Está acontecendo, está sendo discutida. Em algum momento ela vai aparecer, porque no mundo todo ela está aparecendo. Ela é bilionária, em termos de euros, na Europa, e ela vai aparecer em algum momento aqui. E essa legislação, que inclusive tende a ser internacional, ela vai obrigar empresas e países a monitorarem mais de perto emissões de gases de efeito estufa, CO2, metano, etc. Bom, e nesse caso eu entendo que há uma oportunidade para o setor espacial. Não é apenas a partir do setor espacial que você faz isso, mas há uma oportunidade para o setor espacial, tanto na parte de satélites, quanto na parte de aplicações. Então, você me pediu as prioridades, eu diria 2. Sensoramento remoto de alta resolução e gases de efeito estufa, também por causa do protagonismo que o Brasil tem na área de mudanças climáticas. Eu acho que eu passei de 2 minutos, peço desculpas. Não, mas já foi a resposta toda. Todo mundo já respondeu para todo mundo. Faltou pouca coisa. Cada um tem 10 segundos. Não sobra muito. Eu acho que dessa primeira pergunta, eu vou manter ela isolada para todo mundo falar. Na próxima pergunta, que a gente vai falar sobre legislação política e perspectivas de objetivos a serem contemplados
E como o Estado poderia fomentar, eu vou fazer uma pergunta só, né, na segunda vez. Então, para poder a gente conseguir ter uma fluência melhor, né? Então, vou manter ainda a primeira pergunta, né, que é quais são as principais necessidades e oportunidades do Estado de São Paulo que podem endereçar, que pode ser endereçado com o uso de tecnologias espaciais, e quais seriam as prioridades. Passar para o Dr. Clécio. Obrigado. Eu vou tentar ser breve agora, o Chamon já explorou todos os temas principais. Eu vou, de novo, usar aquela princípio, vamos subir um pouco o nível. No sentido de, o Chamon foi pontual, ele apontou claramente, e as respostas dele são muito boas e precisas. A questão que eu digo é, de novo, primeiro tem que definir a estratégia, definir o porquê. Veja, faltou citar o importante estado de Minas Gerais, né, que começou a produzir satélites. Sim, verdade. Todos os grandes estados estão citados aí, todos eles são importantes. Minas Gerais está entrando aí. Está vindo também a computação quântica, enlaces, e isso vai usar satélite também. Mas eu vou ser bem mais breve. Para responder essa pergunta, se você aí eu vou usar o princípio da resposta anterior. Você tem que definir o que você quer, se é um newcomer ou você vai usar aquela base que já existe. Se você é um newcomer e vai entrar agora, o que os outros estão fazendo que eu posso me beneficiar? De novo, plano. Vou fazer um plano. Então, veja, quem são os outros no Brasil? É o INPE, a EB, é as empresas, etc. Então, aí tem aquela parte que o Chamon está correto, que é a parte da imagem, que tem tradição. Está vindo aí um satélite de imaginamento multiespectral, ou seja, de SAR, que é usa o próprio satélite emite e reflete, então ele pega, não depende mais, pode imagem durante nuvem, sol, faz a menor diferença. Mas tem uma coisa que o Chamon citou agora, que as pessoas ainda não abraçaram de verdade, que é a questão meteorológica. Vou falar do governador agora. O governador, quando está chovendo pra caramba, ele não decola o helicóptero, decola. Tá, ele vai ter que pegar o quê? A marginal que está. E aí a marginal está com o Tietê alagado. Quem que está entrando forte nessa questão? A micrometeorologia. Então nós já começamos. Eu vou dar um exemplo. Agora eu paro, que eu estou falando que nós começamos, para falar do exemplo que eu vou responder a pergunta. Olhe para os seus parceiros. O que eles estão fazendo? O Brigadeiro já mencionou, olha, antigamente era difícil falar, agora veja, já existe o comando espacial nos Estados Unidos. Aí a França vai lá e cria o comando espacial. Aí, por que eles criaram o comando espacial? Porque o tornou-se importante. Está faltando o que para a gente? Olhar para os parceiros e ver o que estão fazendo. Você olha do ponto de vista de ações, é bandwagon, todo mundo está indo para lá, às vezes é uma explosão. Se não for uma explosão, você tem que ir junto. Se for uma explosão, para e pensa, porque às vezes é bandwagon mesmo. Não é nesse caso. O setor espacial está crescendo a olhos vistos em todos os setores. Nós já detectamos lá em 2020 a dependência da água. O Chamon acabou de citar que nós vamos lançar o Amazônia B para monitorar a água. Nós vamos monitorar a clorofila do oceano também. Então, e já foi anunciado pelo presidente Lula o satélite meteorológico geoestacionário. É para medir água. Quem que vai fazer? Agora, mas isso é isolado? Não, não é isolado. Não é uma iniciativa isolada. Nós estamos investindo 200 milhões de reais na compra de um supercomputador para modelagem numérica do tempo e clima, para expandir de 10 para 30 dias a previsão do tempo. E para fazer o Nowcast, para reduzir de 7 para 3 quilômetros a previsão do tempo. O que é a previsão do tempo, pessoal? É uma pancada de dados com um modelo bom num computador razoável. Essa pancada de dados vem da onde, senhores? Do espaço. Como é que você vai monitorar um país do tamanho do Brasil? Como é que você vai monitorar a América Latina inteira? Você decola daqui, vai para Buenos Aires, decola daqui, vai para Bogotá, vai para... É espaço, não tem como monitorar o clima em toda essa dimensão. Ainda mais nós considerar toda a responsabilidade brasileira. Não estou falando nem da área territorial, ou seja, terra e mar. Pega a dimensão 22, que vai lá perto da água. Não tem como monitorar e fazer toda a meteorologia, tudo isso, sem espaço. Aí você tem navegação de cabotagem, você tem derramamento de óleo, e vai embora. Quem que está entrando nisso agora? A Google.
está querendo botar no Waze a previsão do Nowcast. Como é que eles vão fazer isso? Com bastante modelagem numérica, usando dados espaciais. Então, uma oportunidade clara, nós já estamos implantando em Goiás. Pega o que o INPE está fazendo. Governador Caiado, nível estadual. Estou trazendo para o nível estadual para não fugir da pergunta. O governador Caiado já percebeu isso. Ele falou, a gente foi lá conversar com ele. Pô, INPE, vocês vão entregar com 7, está em 13, vai cair para 7. Desculpa, está em 13, está de 7, vai cair para 3. Não dá para fazer em 1 quilômetro, que aí me ajuda aqui no estado. Falei, nós não temos essa força, mas o senhor pode. Se eu pegar, fazer uma analogia aqui com quem faz linguiça, quem é da roça, pega o porco, moer ele e gerar linguiça. A minha linguiça tem 3 quilômetros. E se eu te der a carne moída? Aí você moe de novo e gera 1 quilômetro. E aí ele incorpora regionalidades, que é o que ele vai fazer, já está fazendo, já é uma realidade, já está montado, já investiu 15 milhões, curto, low hanging fruit. Isso agora, ontem, não é semana passada, não é mês passado, ontem eu estava em Santa Catarina, conversando com a FAPESC, Fundação de Apoio de Santa Catarina, para montar o mesmo sistema em Santa Catarina. A mesma coisa nós estamos discutindo com o governador lá no Rio Grande do Sul, para montar no Rio Grande do Sul. Então, ou seja, a questão das aplicações é o tal do low hanging fruit. Vou voltar para o business, eu gosto muito de estratégia de negócio. Então, primeiro, definir o meu plano de negócio, definir o meu plano de ação, definir o meu objetivo. Eu sei onde eu vou, sei quem vai pagar a conta. E agora, quais são os low hanging fruits que eu posso tirar? Meteorologia é um deles. Aí você melhora tráfego, e aí tem a ver com o que o Chamon falou, de garantir nesse organismo que você criou, no mais alta esfera, representatividade. Secretaria dos Transportes, Secretaria da Segurança, porque monitoramento do território e mapeamento 3D, ele serve para a defesa civil, mas também serve para a defesa. O Gripen vai precisar disso. Então, veja, a gente sabe de tudo. Outra coisa é meteorologia, outra coisa é... Aí tem que estar também o Departamento de Comércio. Departamento ou Secretaria de Comércio. Tem que fomentar, tem que botar a indústria nacional. Aí você vai começar a prestar serviço para essa agricultura pujante que tem aqui no estado. E aí vai embora. Agora, qual a estratégia? Começa pelo serviço, começa pela produção. Não pode esquecer, as indústrias, hoje, elas fazem parte do que a gente chama lá na AEB, a indústria nacional brasileira. Mas ela está sediada em algum estado. Então você também tem que ajudar essas indústrias do ponto de vista de importação, exportação, infraestrutura. E o governador, acho que Orestes Quercias que dizia isso, a vida acontece na cidade. Então é ali que acontece. Então isso que tem que ser feito. Você tem que trazer para o município, trazer para a escala do município o que está acontecendo na federação. E aí você vai conseguir encontrar o caminho que você precisa para justificar a presença de uma agência espacial estadual. Perfeito. Obrigado, doutor Clésio. Vamos seguir na sequência nessa primeira pergunta. Eu tentei falar rápido para não tomar muito tempo. Não, eu sei que é complicado, por isso que eu falei que a tua pergunta era complicada. Por isso que eu mandei essa primeira pergunta isolada. A próxima, aí vou ter mais 2 perguntas só. Uma que vai unir 3 e as 2 últimas, né, para poder encadear e dar tempo de desenvolver. Então, ainda na mesma pergunta, né, na sequência, o doutor Anderson. Professor Anderson, por favor. Vou falar sobre oportunidades, vou falar assim mais oportunidades institucionais, só para a gente poder dar uma resposta um pouco diferente. Lembrar que uma vez o governador Dória, ele criou uma secretaria à parte das outras, ele chamou Secretaria de Inovação e Saúde. Tinha Secretaria de Saúde, criou a Secretaria de Inovação. Depois aquele Davi Wink como secretário, né? Acho que era também da Covid. Criou para emergência, né? Vamos resolver um problema aqui de específico. Outra coisa, o Estado de São Paulo ele tem entrado em alguns temas que aparentemente são federais. Quando você olha assim, a Amazônia não é um tema do Estado de São Paulo. E o Estado, por exemplo, a maior financiador de pesquisa da Amazônia é a FAPESP, por que pareça. Alguém pode pensar, alguém do Pará, São Paulo é o maior financiador de pesquisa lá da Amazônia. Outra coisa, nós criamos lá nós entramos numa OS
lá da Amazônia, que é o CBA, Centro de Bionegócio da Amazônia, uma OS federal do Alckmin, do Ministério do Comércio, onde o IPT é sócio do consórcio, né? Então, ou seja, ele tem uma sede lá na Amazônia, junto com o federal. Então, o Estado ele vai entrar em temas assim. Inclusive, semana passada estava lá o secretário da Casa Civil, o Arthur Lima, né, visitando lá, acho que lá está presente lá para... Outra coisa, a FATESC fez, acho que ano retrasado, uma missão para Washington DC para falar de espaço. Foi lá na NASA, em várias instituições, e fui convidado, o Zago me convidou, o Pacheco, a gente foi lá. Eles estavam debatendo temas espaciais. Então, ou seja, as pessoas, o Estado começa a se interessar por isso, porque é natural, né? E também, assim, lá no IPT, teve de oportunidade, a gente tem um escritório do Google agora, só não, um laboratório que está sendo construído, para 400 engenheiros, para pensar em temas da Google, vai ficar sediado ali dentro, eles estão investindo 100 milhões nesse laboratório, que eu acho que pode gerar desdobramento, que o Clécio falou, né, de temas, porque hoje o Waze pertence ao Google, né? Pois é. Então, eu acho que associar alguma coisa com eles ali, eu acho que pode ser interessante. Obrigado, professor. O dia que vai passando para o final, vai diminuindo o espaço para falar, né? Mas foi muito bom. Na mesma sequência aqui... Também diminui o espaço, não. O espaço não tem limite, né? Um tempo. Passar, então, a palavra para o brigadeiro Collin. Então, brigadeiro, eu acho que o senhor já falaram bastante, né, das aplicações espaciais que eventualmente poderiam ser encaras como necessidades da sociedade paulista. Eu só reforçaria aqui, então, a necessidade de posição, navegação em tempo, o PNT, que eu acho que é um tema, acho, por vezes, pouco explorado, que tem uma importância bastante relevante, acredito. Mas aí eu faria uma provocação aqui, que eu acho que esse talvez seja o primeiro trabalho dessa eventual Secretaria de Espaço, é mapear a necessidade, para que ela efetivamente busque sucesso no seu trilhar, né? Então, qual é a prioridade dentro das necessidades que eventualmente a Secretaria mapeasse? Poderia ser pelo custo do Estado, poderia ser pelo custo da indústria, poderia ser pelo... Não, vou focar no que eu já tenho instalado para começar alguma coisa. Então, a abordagem, eu acho que tem que ser estudada dentro dessa secretaria, né, como abordagem de prioridade. E, sintetizando também um tema que é novo, por vezes, e é a missão nossa defesa, é a consciência do domínio espacial. Então, associado a tudo isso vai existir se nós tivermos garantia que nossos meios estão funcionando, isentos, protegidos, manobrando de debris, manobrando de outros satélites, né? Então, hoje, nós estamos trabalhando nisso, e é um serviço que nós estamos nos propondo a prover para o Estado brasileiro, né, de qualquer operador de satélite que precise de suporte nesse sentido de garantir a segurança do seu artefato, é uma tarefa nossa de defesa, e nós estamos procurando fazer isso. A mentalidade é a mesma do controle de tráfego aéreo. O que a gente faz de tráfego aéreo evita que um avião bata no outro, evita que o outro invada o nosso espaço aéreo. É o que a gente está fazendo para o espaço agora, é evitar que o nosso satélite bata em outros e garantir dos nossos parceiros a mesma coisa. Então, faria somente isso. Obrigado, brigadeiro Collin. O pessoal está colaborando, sendo rápido, vai ter que mudar a estratégia. Mas a pergunta é boa. Né? Aqui, à medida que vai passando, né, o pessoal vai elaborando, vai ficando mais claro. Assim. Passar a palavra para o doutor Jefferson. Eu estava pensando, o brigadeiro estava falando, eu estava pensando, a gente adiantar o filme uns 10, 15 anos, uma quantidade grande de eventuais voando pelo Estado, o quanto que vai complicar o controle de tráfego aéreo, né? E o quanto que a gente vai ter que ter novas soluções, o que o espaço vai poder fazer. E lógico que o negócio vai complicar mais aqui no estado de São Paulo. Vai ter uma demanda gigante por isso daí, né? Onde fica a interseção. Com os drones a gente já tem, né? Comum você chegar hoje em parque, em algum lugar, e dizer, não pode subir drone aqui, não pode subir drone. Você até pergunta, por que não pode? Né? Enfim, né? Tendo capacidade de controlar e tornar isso tudo seguro, né, vai aumentar muito a demanda. Mas eu vejo eu estava pensando por um outro ângulo, além das coisas que a gente falou, de a gente, o Estado de São Paulo, se beneficiar com a criação da indústria de downstream. Né? Como assim? Né? Pensar no Estado de São Paulo como um local para a gente fomentar essa indústria, a nascer, crescer, florescer e exportar. Gerar demanda. Exatamente. E exportar esse tipo de serviço para os outros estados da federação.
né? Não só para os outros estados da federação, mas temos Fora. Aquela dinheira, você Exatamente. capitaliza e vai para o stream. Aqui a gente tem a uma escala para estratégia. fazer isso, né? Seja pelo ecossistema de inovação e empreendedorismo do Estado, seja não só pelos fundos de fomento, mas pelo capital privado por trás que tem aqui. Mas aí, Jefferson, tem que pegar esse dinheiro que captar e jogar num fundo para o outro lado. Não Olha lá. pode deixar misturar com o dinheiro do resto. Tem que pensar na estratégia antes de sair. Era pulverizado. Senão o dinheiro é pulverizado. Desculpa te interromper, Não, mas mas a é tua isso mesmo, resposta é é uma muito boa boa. sacada. Tua resposta é muito boa. É uma por boa isso que sacada. tu- Porque aí você tem o próprio desenvolvimento da oportunidade gerando financiamento Isso, para gera um o fomento, fundo. né? Aí você cria o círculo virtuoso. E assim, é a complexidade econômica do ecossistema paulista que tem maior chance de Que fazer tá isso certo. acontecer. Concordo com você. Tá certo. Muito Os recursos obrigado. advindos da aplicação retroalimentam O sistema. Esse é o- Excelente. Quem falou do motor? Desculpa te interromper, Não, não, Jefferson. é isso mesmo. Perdão por entrar na tua... Mas é que você falou uma resposta muito boa. Muito bom. Passar para o professor Carmona. Passou puxando assim no nariz, tava inveja, só para fazer reza. Por favor, professor. Não, dessa vez eu vou ser bastante rápido, né? Até porque essa parte de aplicações, né, eu acho que foi bastante desenvolvida tanto pelo Chamon, pelo Clécio, né? Na verdade todos aqui deram sua contribuição nessa parte de aplicações, então eu na verdade iria para um outro problema, né, que é o que viabiliza o uso viabiliza o downstream, né, que é exatamente a nossa capacidade satelital, né, que aí nós sabemos muito bem das nossas insuficiências, que são bastante expressas, né, explícitas. Nós agora estamos num esforço importante, né, de adensar aí a nossa capacidade satelital. Foi dito aqui os dois CIBERs, né, tanto o CIBER 6, que é o que está aí no horizonte, quanto o CIBER 5, né, que vai buscar resolver esse problema de uma outra vulnerabilidade. O Brigadeiro falou aqui do GNSS, mas a outra é a questão da vulnerabilidade, que o INPE aponta constantemente, né? Então, 30 anos que a gente já o CIBER 5 caminha para ajudar a começar a equacionar esse problema. Então, nós temos essas duas notícias do CIBER, né? O Amazônia e o Amazônia 1B, né? Que também a gente imagina que, junto com o Amazônia 1, vai adensar bastante a nossa capacidade de conhecimento do território. Além do que, né, não poderia deixar de falar do nosso financiamento do satélite junto à indústria nacional. Financiamento na casa de 220 milhões